Cruzeiro, hein? Joga amanhã e tem desfalques. Cruzeiro encara então o São Raimundo de Roraima pela primeira fase da competição. A gente já falou, o empate é da Raposa, né? Avança, inclusive fatura aí mais de R$1 milhão. E tem esse problema, né? Para o técnico Felipe Conceição. E aí, Léo Gomide, quem pode aparecer na zaga ao lado do Ramon, né? Já que o Manuel não vai poder atuar. Boa tarde, André. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando. Será o Eduardo Brock, né? Fará a estreia com a camisa do Cruzeiro, né? Fica só uma dúvida, quem estará mais posicionado pelo lado direito, porque o Eduardo Brock, nos últimos clubes pelo qual passou, né? Sempre atuou mais pelo lado esquerdo, né? Onde vem jogando o Ramon. Não que isso seja um complicador para o técnico, mas uma dupla de zaga com o Brock e o Ramon, né? Um teste importante, né? Num jogo que tem uma grande importância para o clube, pensando na temporada 2021 como um todo, mas não será a única alteração, né, André? Exatamente. Vamos fazer o seguinte, enquanto o Léo Gomide falava, apareceu a lista de relacionados. Vamos colocar aqui na tela para a gente dar uma olhada, porque são mais desfalques, né? O Manuel é o principal deles, pela importância na equipe. Mas se a gente for ver, ainda tem a questão do Stênio, que está fora, o Paulo, zagueiro, com problemas pessoais, Stênio, Covid. Ainda por Covid, o zagueiro, o Everton, jovem zagueiro, e tem ainda mais um jogador que o Matheus Neres, que está machucado, já ficou de fora da última rodada. Então, nessa lista de relacionados aqui, CJ, como é que você vê esse time titular do Cruzeiro? Tem essa mudança na defesa, necessariamente, e até pelas opções acho que é difícil não ser o Eduardo Brock, mas ainda tem a questão das pontas, a questão ali do meio de campo, enfim. Como é que você vê esse Cruzeiro para quinta-feira? Boa tarde, André. Boa tarde aos amigos do estúdio, quem está em casa. É um grande desfalque esse do Manuel, né? É um grande desfalque, porque se nós tirarmos algo de positivo na temporada 2021, além do gol, que era unanimidade, a dupla de zaga encaixou. Era muito bem vista pelos torcedores e tinha ali o seu equilíbrio técnico, a sua regularidade de Ramon e Manuel. Manuel, por vezes, salvou o Cruzeiro na bola aérea, ofensiva, fez gols, conseguia passes em profundidade. O Manuel realmente, no time do Filipão, ele foi uma peça, ele e o Sobs, juntamente com Ramon e Fábio, se destacaram. Vai ser um grande desfalque, mas acho que não vai ter que inventar, vai promover a estreia mesmo do Eduardo Brock pela experiência que tem, um jogador já muito mais rodado do que os outros que foram. O Paulo perdeu o avô, né? E aí todos os sentimentos, a família do Paulo, o Everton e o Stênio, atacante, afastados por Covid. Mas a minha curiosidade não é nem quanto à zaga, porque acho que o Eduardo Brock vai ser o nome escolhido mesmo. Pela competição que exige um pouco de experiência, né? O Cruzeiro só tem esse tiro, é só o mata para poder avançar e ganhar 1.350.000, o avanço da segunda fase. Mas a minha curiosidade é justamente quem ele escala na parte ofensiva. Ele vai com 2 meias, pela fragilidade do adversário, ou ele não tem conhecimento, ele não vai com 2 meias e vai voltar com o Felipe Augusto. Ayrton fica. Eu não sei se o Felipe Conceição já coloca o Bruno José e o Ayrton de titulares, sabe? Pelo menos era o meu. O Gomide está fazendo que sim, meu cabeça. Aí é informação, Gomide. É informação, eu só... Informação. Opa! Não, então pera aí, para. Que informação é essa? Quem joga? André, pelo menos ontem à noite a informação que recebi é que devem jogar Ayrton, Bruno José e Rafael Sobis no trio ofensivo. E no meio? Caramba, e no meio também chegou essa informação? Não, no meio segue Adriano, Claudinho e Matheus Barbosa. Mas sim, no banco. Sim. Prossiga, CJ, me desculpe interromper, mas informação é prioridade. Não, claro que é. E com essa informação do Gomide, é o trio ofensivo que pelo menos eu gostaria de ver. Me surpreende um pouco ele já fazer essa mudança, ou 2 mudanças, porque ele vinha sempre com Potker e Felipe Augusto. Sim. E se nós analisarmos, nós estamos indo para o 4º jogo com o Felipe Conceição. Né? Muito pouco. Mas pelo que apresentaram também, não seria um absurdo a manutenção do Ayrton e os poucos minutos que o Bruno José ficou em campo mostrou até mais do que o Felipe Augusto. Muitos questionam a lateral esquerda já. Eu ontem falei e volto a repetir. Manteria o Alan Ruschel por enquanto. Eu tô dentro dessa turma que questiona. Eu gosto do Matheus Pereira. Eu também. E daqui a pouco eu quero ouvir o Vinícius Gris, hein? Ontem ele já estava imaginando que voltaria o Felipe Augusto. Quero saber a opinião dele
desse time, então, passado pelo Léo Gomide. Passada essa informação do Léo Gomide, queria que você avaliasse, daqui a pouco queria também repercutir essa questão do Manuel. Mas antes, o que você achou dessa escalação do Cruzeiro com novidades nas pontas? Tudo bem, o Ayrton jogou na última partida, mas se a gente fosse ver o time inicial, né, da temporada do Felipe Conceição, mudança nas duas pontas. Boa tarde, André. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Primeiro a corneta do bem de sempre, né? Para o nosso Renato Paim, que fez a arte aí dos relacionados do Cruzeiro, né? Não vamos cair nessa de Lucas Ventura, não, gente. É Nonoca, a vida inteira foi Nonoca, baita apelido legal. Aí o cara que foi Vinícius a vida inteira vira Vina aos 35 anos. Aí o Nonoca, que tem um baita de um apelido legal, os caras querem colocar ele Lucas Ventura. Vina, eu nem sabia que era o Nonoca, pra você ter ideia. Me ajuda aí. Eu vi o Lucas Ventura ali. Nonoca, pelo amor de Deus. Cara, eu imaginei jogador da base. Não, Nonoca. Já vi jogos do Nonoca e tal, mas vi o Lucas Ventura, passou batido. Baita apelido legal, não vamos deixar perder esse apelido não, viu, Nonoca? Força aí, bate na mesa e fala que você quer ser chamado de Nonoca. Se eu não me engano, era o apelido do pai dele e por isso ele herdou isso aí. Ô André, eu acho que assim, com relação à escalação, né, me parece que é uma decisão do Felipe Conceição de observar o que o campo está mostrando, né? E acho que ele está muito correto na escolha. Eu já até imaginava que o William Potker queria perder a condição de titular dele, né? Porque de fato vem produzindo muito pouco, não vem jogando bem. Mas ontem falei aqui que apostaria na entrada do Felipe Augusto, porque o Felipe Augusto foi titular nas duas partidas e não jogou a última por suspensão, né? Mas enfim, me parece que é uma boa escolha do Conceição. Os dois jogadores foram bem no último jogo. O fato de ter o Bruno José ao lado do Ayrton, empurra o Ayrton para jogar do lado direito, que é onde ele rende mais, que é outra vantagem. Arte corrigida, viu? Nonoca agora, tá lá. Aí sim, ó, muito mais legal, Nonoca. Não vamos perder esse apelido não, que é muito mais legal. Assim, acho que o funcionamento do time pode ser um pouco melhor com esses dois jogadores, né? A gente está preparando para amanhã uma leitura de jogo a respeito do São Raimundo, né? Que vai ser o adversário do Cruzeiro. Você assistiu o 4x3? Assisti o primeiro tempo já, o segundo tempo eu assisti hoje à tarde, não tive tempo ainda de assistir o jogo Pode ter todo. a ver com o adversário essas opções? Por dois jogadores de mais velocidade, mais drible, ou não? Não sei, André, até porque assim, querendo ou não, né, claro que o Cruzeiro tem muito mais material, provavelmente, para observar do que eu, mas não tem muito que a gente observar do São Raimundo, porque ele jogou um jogo só esse ano e foi lá em janeiro, né? Há muito tempo atrás. Então, vai ter que ir ali mesmo esperando para ver o que vai acontecer em campo, para fazer alguns ajustes, certamente ali o Felipe Conceição, até porque a estratégia do São Raimundo não deve ser a mesma contra o Cruzeiro do que teve contra o Galvez na Copa Verde, embora fosse um jogo de mata-mata ali também, né? Claro que vai respeitar a força do Cruzeiro um pouco mais do que respeitou a força do Galvez, acabou sendo eliminado com uma virada no segundo tempo. Mas, enfim, o certo é que o Cruzeiro vai ter espaço para jogar, espaço para se movimentar, e acho que as escolhas do Felipe Conceição são interessantes. Vamos ver se vão conseguir manter o mesmo ritmo aí, o Bruno José e o Ayrton, que mostraram no segundo tempo da última partida, mas continuo achando que é uma decisão de quem está observando o campo. E acho que isso é muito bom. Isso é bom, inclusive, para os jogadores, para mostrar para os caras que, quando você tiver chance, vai lá e faz o seu bem feito, que você vai ter sequência, que você vai ter outras oportunidades. Então, acho que é uma boa escolha aí do Felipe Conceição. Vamos ver como é que vai ser o funcionamento da dupla de zaga, né? Já que o Manuel teve aí um desgaste contratual. Ele é o Gomide, o Potker. Desgaste contratual, né? Eu quero entrar nessa história, deixa eu só passar pelo Gomide. Não? Claro que não, desgaste contratual. Ô Gomide, você acha que tem a ver com o campo mesmo? Porque a torcida estava criticando. O torcedor não... Aí, gente, é rede social, não tem outro termômetro, não tá tendo arquibancada, não tem gente vaiando jogador, pedindo outro, enfim. Mas nas redes sociais, muitas críticas ao William Potker. Pode ter a ver com o desempenho mesmo, pode ter a ver com o adversário, o que você acha? André, tem um outro aspecto que eu considero importante. O Felipe Conceição está chegando agora ao Cruzeiro, né? Será o quarto jogo dele como técnico do Cruzeiro. E aí ele passou ali pela negociação, estava no Guarani, o Cruzeiro foi lá, o contratou, tirou do time de Campinas. O Cruzeiro fechou a Série B sem conquistar o acesso.
com o Potker entre os titulares e já até certo ponto criticado, né, pelo desempenho. E aí, quando chega o Felipe Conceição, uma das habilidades que a gente fala muito que precisa ter o treinador, e no futebol brasileiro talvez até mais, e aí não vale entrar, pelo menos no que eu acho, por que no futebol brasileiro isso demanda um pouco mais da questão da gestão de grupo, mas acredito que no futebol brasileiro ela é mais dita e valorizada do que em outros lugares. E aí imaginemos que chega o Felipe Conceição, ele assistiu, ele enfrentou o Cruzeiro na Série B, ele acompanhou o Cruzeiro na Série B, ele sabe qual era o desempenho do Potker, né? Falando especialmente do Potker, mas também sabia do Ayrton, do Rafael Sobis, do próprio Marcelo Moreno. Só que o Potker é um jogador que chegou e custou caro, né? Ele é um jogador que tem um certo nome, podemos dizer assim, se formos analisar como um todo o elenco do Cruzeiro. Participou do acesso do Internacional, já havia sido cobiçado por outros clubes grandes quando estava na Ponte Preta, o Corinthians tentou a contratação do Potker. É um jogador com um certo nome. Aí o técnico chega, André, e aí indicou o Felipe Augusto, indicou o Bruno José. Eu acho que faz parte um pouco dessa gestão de grupo. De falar assim, bom, eu vou chegar, mas não vou bater de frente logo de início, sabe? Deixa jogar. Deixa jogar e aí vai acontecer o que o Gris falou. O campo vai mostrar, quando o outro entrar no intervalo, no decorrer do jogo, que, opa, tem alguém desempenhando melhor. E aí você tem uma justificativa para o jogador. Não é só sacar ele de início, de imediato, no primeiro jogo, já bancar o Bruno José, porque ninguém sabia como desempenharia o Bruno José com a camisa do Cruzeiro. E tem outra. O Bruno José pode ser eventualmente titular contra o São Raimundo e ser titular na próxima rodada do Campeonato Mineiro, e não há nenhuma garantia que ele vai jogar melhor do que o Potker. O Potker pode voltar para o time. Só eu acho que entra um pouco essa questão de chegar no clube e meio que no início não é bater de frente, mas é assim, ir com calma, sabe? Ganhar os jogadores, não promover nenhuma insatisfação logo de início, já tirando o jogador, colocando aquele que chegou e foi recém-contratado. Mas ele fez isso com 5, né? Ele começou com 5 contratados. Mas saíram muitos, contratados. né, CJ? Porque saiu o Arthur Kaique, saiu o Regis, saiu o Jadson, saiu o Machado. Então, nessas posições, precisava entrar obrigatoriamente alguém, né? Marcelo Moreno. O único que ele tirou mesmo foi o Matheus Pereira, né? E o Marcelo Moreno. Não, o Moreno já vinha sendo reserva. Ele era reserva. Sim. É verdade. Mas há muito tempo não era titular. Agora, isso que o Gris falou e que o Gomide completou aqui o campo mostra e os deuses do futebol também ajudam, né? As circunstâncias de uma contusão do Matheus Neres, para mim, escancara, já que quando tiver em condição, volta como reserva. Eu acho que o Adriano, aliás, eu acho que o Adriano já deveria ter continuado. O Adriano é um nome também que estava como titular, né? O Adriano terminou como titular, e aí os dois Matheus, tanto o Neres quanto o Barbosa, eles chegaram. Aí o Neres agora sai com contusão, a vaga é do Adriano. Ô, CJ, mas assim, o campo mostra, mas o Bruno José jogou 45 minutos pelo Cruzeiro. Será que o campo não está mostrando que o Potker está merecendo um banco? Ou o campo já está mostrando que o Bruno José merece ser titular do Cruzeiro? As duas coisas. Pode ser as duas coisas. Com 45 minutos? Pode ser as duas coisas. Às vezes um jogador com 45 minutos vai mostrar e vai conseguir render muito mais do que outro que jogou 90. O centroavante hoje não tem Marcelo Moreno, não tem Thiago. O que o Bruno José fez pelo lado pode ter agradado muito mais do que o Felipe Augusto fez, do que o Potker vinha fazendo. Então, não me surpreenderia. Inclusive, gostaria de ver esse trio ofensivo. E a minha dúvida fica, quando entrar com um meia, que é a discussão que nós tivemos aqui no começo da semana, um meia a mais, circunstância de jogo, ou buscar o resultado igual entrou com o Marcinho, que foi até o autor do gol. Vai jogar Marcinho e Claudinho. Quem sai? Matheus Barbosa ou Rafael Sobis? E você pode aí sair de até casa? o próprio Adriano, né? Aí teria que ir com o Matheus Barbosa. Sim. E você aí de casa? O que tá achando dessa história aí? Pode que sair do time, jogar Bruno José e Ayrton, enfim, manda pra gente, 997727663, participe dos donos da bola. Agora, o Gris fez um comentário ali que eu não vou poder deixar passar batido. Seria, então, a causa da não ida do Manuel para Roraima
seria então um desgaste contratual? Que história é essa? Isso Não é é bom desgaste demais. muscular? Isso é bom demais. Ah, André, a gente sabe como é que funcionam as coisas no futebol, né? O Manuel tem contrato só até o meio do ano, ainda não sabe o que vai acontecer. Se jogasse hoje, não poderia jogar por outro time na Copa do Brasil. Tem boas chances de caso não permanecendo no Cruzeiro, de conseguir um time de jogar por um time que avance aí na Copa do Brasil, que chegue em fases mais agudas da competição, porque acho que é um jogador com um mercado bom, de Série A, inclusive. Então, assim, dizer que desgaste do último jogo tirou o Manuel dessa partida, não desce. É claro que não dá pra gente chegar aqui e garantir que não tem nenhum desgaste, porque é uma informação interna do clube que nunca vai ser passada, né? Mas é um jogo muito importante para o Cruzeiro, para deixar um jogador do porte do Manuel, que é um dos jogadores mais importantes hoje, por conta de um desgaste, né? Acho que se não fosse a questão contratual, ele iria para o jogo, e aí, se necessário, seria substituído, ou se necessário, ficaria fora dos jogos do Mineiro aí que vem pela frente. Enfim, acho que é muito claro de que a questão contratual interferiu nessa decisão, e acho que é muito natural que interfira mesmo. Acho que faz parte do planejamento do Manuel se sentar lá e falar assim, gente, enquanto não definir, não posso jogar a Copa do Brasil, porque pode me atrapalhar na hora de resolver o meu futuro. Então, acho que é algo bem natural, não vejo isso como algo polêmico, como algo problemático, não. E acho até natural, inclusive, que o clube fale que foi um desgaste físico para evitar qualquer tipo de... O desgaste muscular é a virose? Do posto de saúde. Mete a virose aqui, tá com desgaste muscular. Exatamente, também ia testar de 2 dias. É isso. É a virose. Mas aí, se o Cruzeiro for avançando, vai começar a ficar uma situação caso não se resolva a questão contratual. Eu até falei um pouco sobre isso ontem na 98, assim, até com um pouco de informação que a gente tem, assim, da situação do Manuel mesmo, já há um consenso dentro do Cruzeiro de que é importante ter o Manuel. Já é uma decisão tomada pelo departamento de futebol. Ainda não sabem até que ponto vão poder esticar a corda, de olhar e abrir mão daqui e dali. A gente sabe que o Manuel tem um contrato muito acima da média do que o Cruzeiro vem fazendo com os novos contratados, né? Mas já há a decisão de que precisam tentar a permanência. Só que ainda não se sentaram com o Manuel. Agora, eu acho que principalmente depois dessa decisão, né, a gente não sabe de quem partiu, né? Se foi do próprio clube falar assim, Manuel, vamos te deixar fora aqui até resolver isso, ou se foi do Manuel bater lá na porta e falar assim, enquanto não resolver, eu não quero jogar. Mas acho que essa situação pressiona a que a decisão seja tomada de uma forma mais rápida. Eu acho que até o jogo da segunda fase, eu não sei quando é o jogo da segunda fase, caso o Cruzeiro avance, mas independentemente disso, acredito que até lá já teremos uma solução aí sobre o futuro do Manuel.